Olá a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou o Fábio Malavalha, poeta, tradutor, contador de histórias, roteirista. Fui radialista, fui jornalista e, várias vezes na minha vida, gestor cultural. E hoje eu quero falar a vocês da linguagem dos pássaros e da natureza da poesia. E a linguagem dos pássaros, na verdade, é um tema que deveria chamar a atenção de quem se interessa por poesia ou de quem a aprecia. Trata-se, na verdade, de algo bem misterioso, praticamente citado em todas as tradições antigas, milenares, do mundo todo. Fala-se de relações entre as aves, os pássaros, e certos conhecimentos incomuns, digamos assim. Nas civilizações indo-europeias, por exemplo, o comportamento dos pássaros era observado para fins de adivinhação. É o caso dos auspícios dos latinos. Essa palavra, auspício, vem de avis spicere, isto é, ave mais o verbo spicio, que significa ver, olhar. Literalmente, o auspício seria olhar os pássaros. E auspício é um bom sinal ao avistar aves, é claro. É o caso dos corvos, que os indígenas da América do Norte consideravam propiciadores da caça. Na mitologia nórdica, o deus supremo Odin ouve as notícias do mundo inteiro, trazidas por seus dois corvos, Hugin e Munin. E o lendário rei sueco Dag, o sábio, possuía um pardal, que trazia notícias do mundo inteiro. Em outro mito viking, o herói Sigurd prova por acidente sangue de dragão. Isso lhe dá a habilidade de entender a linguagem dos pássaros. Um reflexo recente disso vocês podem encontrar na trama do livro O Hobbit, de Tolkien, onde os heróis conseguem entender a fala de um tordo que os ajuda a vencer o terrível, apavorante dragão da montanha, Smaug. Na mitologia grega, a figura de proa da Argo, a nau dos argonautas, esculpida na madeira de uma floresta sagrada, podia entender a linguagem dos pássaros. E vale lembrar que a meta dos argonautas também era vencer um dragão, o guardião do Velócino de Ouro. Em outro mito, a deusa Palas Atena teria concedido ao famoso adivinho Tiresias o dom de compreender a linguagem dos pássaros. E na Odisseia de Homero, a mesma Palas Atena, disfarçada como um sábio, informa a Telêmaco, o filho de Ulisses, o filho do herói, que o pai dele vai voltar com certeza, embora, diz ela, eu não conheça, abre aspas, o voo dos pássaros e profecias. No símbolo medieval do Peridexion, que é uma imagem da árvore da vida, nós vemos pássaros na copa da árvore e um dragão junto da base. Em suma, a linguagem dos pássaros tem a ver com a adivinhação, a profecia, a boa sorte, a vitória sobre o dragão. Isso é o que há de comum nessas tradições. E no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, lemos estes versos. E Salomão foi o herdeiro de Davi, e disse, ó homens, temos sido instruídos na linguagem dos pássaros e cumulados de todas as coisas. Já que falamos do Alcorão, vamos lembrar aqui um dos mais célebres textos do sufismo, que é o esoterismo islâmico, o conhecimento profundo da doutrina muçulmana. Os seus adeptos, ou monges, como quiserem, são chamados sufis. E um dos mais célebres sufis foi Farid ud-Din Attar, nascido por volta de 1120, perto de Nishapur, na Pérsia,
e autor de um livro célebre, traduzido no mundo inteiro e chamado O Mantic Utair, isto é, a linguagem dos pássaros. E existe uma boa tradução brasileira, publicada pela Atar Editorial, editora que justamente tirou seu nome do nome desse grande sufi, e lançou essa versão aqui no Brasil. E entre os grandes entusiastas do Mantic Utair, conta-se, não por acaso, um dos maiores poetas do século XX, o argentino Jorge Luis Borges, que certa vez resumiu o argumento central do livro assim: o remoto rei dos pássaros, o Simurgh, deixa cair no centro da China uma pluma esplêndida. Os pássaros resolvem buscá-lo, fartos da sua antiga anarquia. Sabem que o nome do seu rei quer dizer 30 pássaros. Sabem que seu alcázar, isto é, o seu palácio, está no Kaf, a montanha circular que rodeia a terra. Acometem a quase infinita aventura. Superam 7 vales ou mares. O nome do penúltimo é Vértigo. O último se chama Aniquilação. Muitos peregrinos desertam. Outros perecem. 30, purificados pelos trabalhos, pisam a montanha do Simurgh. Contemplam-no, enfim. Percebem que eles são o Simurgh e que o Simurgh é cada um deles e todos. Os pássaros, diz Borges, estão fartos da sua antiga anarquia. Portanto, almejam a paz, a harmonia, um estado mais elevado de existência. E todas as tradições parecem indicar que entender essa linguagem dos pássaros é um símbolo de uma vitória sobre as limitações do estado humano. Ou seja, é vencer o dragão, é tornar-se imortal. Mas como isso é possível? E para quem é possível? Uma das respostas está no Alcorão, onde temos estes versos. Para os que estão enfileirados em ordem e que dão caça repelindo e que recitam a invocação. O que mais nos interessa aqui é o terceiro verso, recitar a invocação. O nome Corão, aliás, quer dizer exatamente isso, recitação. O verso dos que se enfileiram em ordem fala das hierarquias espirituais. A palavra ordem em sânscrito é rita, de onde vieram rito e também ritual. O segundo verso, que dão caça repelindo, resume disfarçadamente a luta dos pássaros contra o dragão, ou contra as potências inferiores. E, finalmente, o terceiro, os que recitam a invocação, fala do dhikr, um termo árabe que se traduz por memória, pronunciação ou invocação de Deus, enfim, a recitação do Alcorão. Para entender melhor, vamos a outra coincidência nada acidental. Os mitos hindus contam que os devas, isto é, os deuses, na luta contra os asuras, isto é, os demônios, se protegeram pela recitação dos hinos do Veda, motivo pelo qual esses hinos receberam o nome de chandas, palavra que se traduz por ritmo. É a mesma ideia da palavra dhikr, que na tradição islâmica é uma fórmula ritmada, como os conhecidos mantras hindus, repetições ritmadas que harmonizam as contradições internas, que afastam a anarquia. E a razão dos ritos não é outra, atrair e manifestar uma ordem elevada, que só se exprime por esse idioma dos pássaros. E o reflexo mais evidente desse misterioso idioma no mundo humano é a linguagem ritmada. A esquecida ciência do ritmo,
seria como uma chave para abrir portas bem misteriosas. Entre os muçulmanos, por exemplo, era corrente a ideia que Adão, no paraíso, falava em versos, isto é, em linguagem ritmada. E muitos livros revelados foram escritos em linguagem ritmada, isto é, são poemas, só que poemas sagrados, mágicos, se quiserem, num sentido muito elevado. Porque a poesia não era, na origem, mera literatura. Com ela, buscava-se resgatar o poder onomatomântico, isto é, a centelha mágica que dorme nas palavras à espera do ritmo que a desperte. Na antiga Grécia, a poesia era chamada língua dos deuses. Poeta era quem fosse capaz de interpretá-la e dotado por isso, em algum grau, de dom profético. Não é à toa que um velho sinônimo de poeta é vate, aquele que pode vaticinar. Eis porque, na origem, a poesia estava ligada à profecia. Em latim, os versos são chamados carmina, como na famosa cantata de Karl Orff, a Carmina Burana. O termo carmina, em geral traduzido por canto ou poema, significa também melodia musical, som da voz ou dos instrumentos, resposta de um oráculo, profecia, predição, palavra mágica, encantamento. E os versos eram usados nos ritos, já que Carmina vem também do sânscrito karma, no seu sentido de ação ritual. E esse Carmen ritmado tem virtudes operativas. Nos cantos pastoris de Virgílio, que toda a Idade Média venerou como um profeta, nós lemos que os Carmina, cantados e acompanhados pela flauta pastoril, abre aspas, podem fazer baixar a lua dos céus, fecha. Fazem bailar, atenção, ao compasso, faunos e feras, o que, obviamente, lembra outro poeta lendário, que era Orfeu. Eles balançam as árvores, silenciam as águas, silenciam os ventos, cativam o ouvinte, encantam, envolvem, com aquilo que em francês se chama charme, outra palavra que veio de karma e de carmina. No antigo francês, charmer quer dizer exercer uma ação mágica, embruxar, encantar. Portanto, ser poeta na tradição era muitíssimo mais difícil do que é hoje, onde basta praticamente a autodeclaração, eu sou poeta. Porque os detentores dessa magia rítmica deveriam ser capazes, para dar mais 2 exemplos tirados de Virgílio, de fazer os carvalhos descerem dos montes. E com a flauta, o poeta devia poder ensinar o bosque a repetir que Amaryllis é bela. Essa é a linguagem dos pássaros, portadora de potências operativas. Porém, como testemunham todos os grandes poetas, ela depende de uma graça, de um dom, de ter sido longamente buscada e pedida e, por fim, concedida. Não é só por retórica que no início da Odisseia e da Ilíada e da Eneida e da Divina Comédia e de tantos poemas antigos, principalmente, existia a invocação à musa. Os maiores poetas, Homero, Virgílio, Dante, Blake e tantos outros, até recentes, fizeram questão de não escrever sozinhos. E nós não dissemos tudo a esse respeito, claro. Mas o suficiente para vislumbrar, por trás do ritmo poético, algo que é muito mais que estilo, rebuscamento, ou outra palavra que rebaixe a magia secreta
esta arte a uma pueril competição cerebral. E agora, que nós sabemos um pouco da linguagem dos pássaros, vamos ver o que ela pode ser na poesia de agora. Uma aplicação imediata dos princípios rítmicos dos quais falamos pode ocorrer na tradução de poesia, atividade que deveria ser muito valorizada, especialmente pelos jovens poetas. Vamos tomar como exemplo um poema de Robert Frost. Esse poeta norte-americano viveu entre 1874 e 1963. Cantou nos seus versos a natureza, as solidões e as melancolias dos andarilhos, a neve, as altas árvores. As paisagens dos seus poemas são rurais, as palavras simples e a filosofia profunda. Ao lado de Whitman, foi um dos poetas mais amados dos Estados Unidos. Eu me encontrei com ele, com Robert Frost, pela primeira vez em 1983, no cinema, onde assistia um dos mais tocantes filmes de Francis Ford Coppola, The Outsiders, aqui traduzido por Vidas Sem Rumo. Outsiders quer dizer, literalmente, os que ficaram de fora, os marginalizados. Coppola reuniu um elenco de jovens atores, futuros astros de Hollywood, Patrick Swayze, Tom Cruise, Matt Dillon, Ralph Macchio, e contou os dramas de um bando de garotos pobres num subúrbio dos Estados Unidos. Sonhadores rejeitados, eles querem amar, mas têm de lutar. A violência os persegue e os tenta. O caçula da turma, Pony Boy, vivido por C. Thomas Howell, conta a história. E, por fim, o seu destino de outsider o leva a uma fuga desesperada. Escondido numa igreja abandonada, ele lê um livro que depois virou filme, E o Vento Levou. E Coppola traduz os sonhos de Pony Boy na fotografia das cenas. O céu dourado, as mesmas auroras que a gente vê no filme E o Vento Levou. O ouro da manhã, que logo vai embora. E um dia, emocionado por essa breve beleza, o garoto declama, na luz de um deslumbrante amanhecer, o poema que dá o tom e o tema de toda a história. Nothing Gold Can Stay, escrito por Robert Frost em 1923. Nature's first green is gold, her hardest hue to hold, her early leaves a flower, but only so an hour. Then leaves subside to leaf, so Eden sank to grief, so down goes down today, nothing gold can stay. Traduzido literalmente, diz mais ou menos o seguinte: Nature's first green is gold, isto é, o primeiro verde da natureza é ouro, porque ao amanhecer o sol tinge de dourado as folhas verdes. Her hardest hue to hold, seu tom mais duro de manter, porque a luz dourada acaba logo. Her early leaves a flower, isto é, sua primeira folha é uma flor de ouro. But only so an hour, mas só por uma hora. Then leaf subside to leaf, então folha afunda em folha. So Eden sank to grief, assim o Éden mergulha no luto. So down goes down to day, que é uma aliteração maravilhosa. Assim o amanhecer decai para o dia. Nothing gold can stay. Nada dourado pode durar. Lindo, não é? Agora nós sabemos o que o poema quer dizer. Pena que ao ser traduzida, a poesia acabou. Morreu. Não existe mais. Sobrou um texto, não um poema. O próprio Robert Frost disse certa vez numa palestra: Poetry is what is lost in translation. Poesia é o que se perde na tradução.
E todo mundo conhece o trocadilho italiano que diz traduttore, traditore. Isto é, tradutor, traidor. O inglês é um idioma mais sintético que o português. Não quer dizer mais rico, mas enfim. O som e o sentido se fundem, muitas vezes, de um modo quase inseparável. No caso do Frost, que é um poeta conciso, é ainda mais. Natures, com esse S apostrofado no fim, resume o que em português se diria com da ou na natureza. Mas acontece que natureza é um quadrissílabo e natures só tem 3 sílabas. E no nosso idioma ainda tem de acrescentar esse na. E isso explode a tentativa de você manter a brevidade, a música desses versos. Como, aliás, avisa Mayakovsky no poema Conversa sobre Poesia com um Fiscal de Rendas, que foi traduzido pelo Augusto de Campos e pelo Boris Schneiderman. Ele diz, você força e a cidade estrofe, bum, voa em mil. A questão, então, é essa. Como traduzir um poema se as palavras portuguesas que correspondem às que vêm à memória se recusam a caber na melodia, no tempo dos versos, como eles são falados no original? Em outras palavras, lido em voz alta, no idioma original, o poema revela uma cadência que deve, paradoxalmente, ser mantida, apesar da tradução. Pois se a poesia é aquela coisa que se perde na tradução, como disse o Frost, então essa coisa não pode ser traduzida na passagem de um para o outro idioma. Tem de ser mantida. Por isso, a nossa ênfase no ritmo, isto é, na base daquilo que é a linguagem dos pássaros. A intenção mais fervorosa de um tradutor de poesia deve ser preservar de la musique avant toute chose, como escreveu o simbolista Paul Verlaine no poema Art Poétique, Arte Poética. Conservar, acima de tudo, a música falada, cantada ou decantada no poema. E isso, ao criar a maior dificuldade para a tradução, fornece também a chave da solução. É preciso repetir uma e outra vez em voz alta os versos no idioma original, ouvi-los bem, se impregnar daquele ritmo. Essa é uma condição. Você não precisa entender todas as palavras. Isso um bom dicionário resolve. Mas você deve ser capaz de pronunciar aquele idioma. Você tateia no escuro, testa soluções em voz alta, implora pela intuição auxiliadora. Você invoca a resposta, até tropeçar nela, guiado pelo ouvido. Aliás, tanto Fernando Pessoa quanto Sofia de Mello Breiner Andresen, gigantes da poesia portuguesa, costumavam dizer, não eu escrevi, mas aconteceu-me um poema. E foi assim que o equivalente trissilábico daquela palavra natures aconteceu. Como se uma charada fosse matada. E a esfinge foi vencida com 2 palavras. Na terra. Porque na terra, reduzido às suas consoantes, é NTR, como natures, a mesma sequência auditiva em idiomas diferentes, som e cadência parecidos, coincidentes, um sentido semelhante. E dali brotou a tradução inteira. Na terra o verde novo é louro, da cor do transitório ouro, que cedo em cada folha flora, mas só por uma hora. Pois folha submerge em folha, não Éden, que ao luto se recolha, da aurora que ao dia desce. Nada que é dourado permanece. E aqui surge a ideia da tradução de poesia como a solução de um enigma sonoro. E
importantíssimo de um ponto de vista pedagógico, como um método de adestramento rítmico do ouvido. Aprenda poesia traduzindo. O talento depende de dom, ok, mas isso não dispensa ninguém do esforço de aprimorá-lo. É preciso entrar no escuro castelo das palavras e dos tempos estrangeiros. Pedir pelo relâmpago que ilumina as trevas em que geralmente escrevemos. E talvez nasçam asas, porque Platão, no diálogo Ion, definiu a poesia como essa coisa leve, alada e sagrada, e com elas pode-se voar e ir além do velho trocadilho do tradutore, traditore e pôr em seu lugar, num repente poético, como um saltimbanco de palavras, uma alternativa que tem a ver com o jogo dos ritmos, com a linguagem dos pássaros. Pois a tradução de poesia pode ser vista como a prova dos 9 do poeta. E pouco depois de escrever isso, da prova dos 9, eu encontrei uma frase do inefável poeta alemão Rainer Maria Rilke, que dizia: a tradução é o procedimento mais puro pelo qual a habilidade poética pode ser reconhecida. Isso está num lindo livro, Uma História da Leitura, do historiador da literatura Alberto Mangel, que eu quero recomendar a vocês. E Rilke disse isso em Paris 2 anos antes de morrer, quando tentava traduzir para o alemão poemas da francesa Louise Labé, nascida em Lyon, no século XVI. Imaginem o desafio do francês da Renascença para o alemão atual, em versos. Fernando Pessoa também foi um grande tradutor. Certa vez ele verteu um poema do feiticeiro ou charlatão inglês Aleister Crowley, um labirinto de palavras mágicas. E numa carta, o Pessoa comentou a tradução e disse, abre aspas, lembrei-me um dia de traduzir o hino a Pan, o que fiz conforme o meu critério de traduzir verso em absoluta conformidade rítmica com o original, fecha aspas. Ou seja, é preciso escutar em comunhão melódica com o autor. O galope, ou o trote, ou a andatura original de cada verso nos ouvidos. Porque na genética da poesia, no seu DNA ancestral, está a arte ritmada, inescapavelmente sonora, anterior à escrita, definida pelo andamento do verso, pela música das palavras, pelo canto falado e pelo tempo de todos esses entrelaçamentos em alta voz. É assim que buscamos a resposta, como diz Mayakovsky num outro verso, na caixa escassa das conjugações e casos. Até que brilha o momento exato do encaixe repentino da peça ausente no quebra-cabeça. O encontro ou revelação da palavra que reconstitui a urdidura rítmica do verso. E se a palavra é buscada em alta voz, ora proferindo o verso original, ora as possíveis versões, até por fim ser encontrada, então nós podemos dizer, já que estamos falando de traduções, nós podemos dizer que ela é também trovata, porque no idioma de Dante, no italiano, os verbos encontrar e achar se traduzem por trovare. E abracadabra! Não precisamos mais repetir de forma automática tradutore, traditore, mesmo se for cabível, às vezes, como um aviso de prudência. Mas nesta expressão também podem se infiltrar a timidez e a impotência. E contra elas, nós podemos anunciar com alegria,
com pertinência, com vigor. Outro lema, fecundante. Tradutore, trovatore, isto é, o tradutor achador, que busca a palavra perdida na Babel vocabular, munido de uma bússola rítmica. Só que a palavra trovatore é escandalosamente aparentada a trovador. Nome em português, não por acaso, dos antigos poetas provençais, portadores da tradição lírica medieval, que era, por sinal, e ainda menos por acaso, a de poemas cantados, e na qual bebeu e da qual derivou toda a poesia do Ocidente. Então, no Tradutore e Trovatore, anuncia-se a identidade indivisível entre o autêntico tradutor de poesia e o poeta. Não se pode ser um sem ser o outro. E anuncia-se mais, acima disso, e contra quem a negue, a legitimidade da tradução de poesia e, portanto, do enriquecimento fabuloso de todos os idiomas. Porque a busca da origem da poesia caminha contra a Torre de Babel, no sonho daquele primeiro idioma, o de Adão, que no paraíso falava em versos, na linguagem dos pássaros. E depois de anunciar isso, resta orar ao Deus da poesia para ser merecedor dessa graça de exibir a pérola preciosa ao mundo incrédulo. Fechemos, então, com a verdade que se oculta numas poucas palavras de uma verdadeira poeta. Eu canto, porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. E aqui nós terminamos com Cecília Meirelles e seu poema Motivo, misterioso, verdadeiro e milenar, ou melhor ainda, eterno, como a linguagem dos pássaros e a natureza da poesia. Muito obrigado.